Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Este programa vai ao ar nas terças-feiras, às 11 da manhã, pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br. Logo depois, fica disponível pelo canal YouTube da URGS TV. Diálogos URGS pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje, um programa especial. Estamos gravando no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com a honra de receber aqui o professor Boaventura de Souza Santos, professor catedrático jubilado da Universidade de Coimbra, doutor honoris causa aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que veio ministrar a conferência Epistemologias do Sul e a Reinvenção da Democracia. Essa conferência faz parte do ciclo de debates A Universidade do Futuro, promovido pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS e pela ADURGS Sindical. Junto comigo e recebendo o professor Boaventura aqui na URGS estão o reitor Rui Vicente Oppermann e o diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, José Vicente Tavares dos Santos. Professor Boaventura, uma honra tê-lo aqui conosco. Eu começo perguntando sobre o que estávamos, inclusive, comentando agora antes de iniciar a gravação, a situação da Universidade Pública Brasileira, que vive um momento de ataques e disseminação de mentiras, em paralelo à carência de recursos financeiros. Como é que os acadêmicos europeus e de outras partes do mundo estão acompanhando esta situação da nossa universidade, professor? Estamos acompanhando com muita preocupação e realmente há um movimento internacional que está com uma observação sistemática de todas as medidas que estão a ser tomadas contra a universidade pública, por entendermos que este ataque é uma mistura tóxica de ideologia e de crise financeira. É, no fundo, mais ideologia disfarçada de crise financeira. Há uma instituição pública que produz conhecimento crítico, livre e independente, sem o qual uma democracia não pode subsistir, e é talvez das instituições públicas, com todos os problemas que nós temos em qualquer instituição pública, talvez das mais bem administradas do país, das mais honestas, das mais eficazes na gestão de fundos públicos e, portanto, é aquela que neste momento é alvo desta crítica e deste ataque. Porquê que é alvo? Eu penso que as razões fundamentais são que todo o pensamento e toda a política conservadora e até reacionária, que há uma grande diferença entre as duas, mas juntam-se nisso, é de que realmente uma luta contra este pensamento crítico, livre e independente. Por outro lado, o Brasil é hoje um país de desenvolvimento intermédio. E isso nota-se a vários níveis, nomeadamente, não só ao nível das suas universidades, é a maneira como elas se localizam internacionalmente, mas também ao seu sistema de ciência. Ora, nós estamos a assistir a um movimento internacional que procura despromover o Brasil de um país semi-periférico, como nós dizemos na teoria, isto é, de desenvolvimento intermédio, para país periférico. O país periférico não precisa de ciência, compra os produtos a quem a tenha produzido. E tampouco precisa realmente um sistema educativo muito forte, porque exatamente pelas mesmas razões, não é? Portanto, é uma luta realmente pelo lugar do Brasil no mundo. E todos nós que tínhamos vindo a assistir a um movimento ascendente do Brasil nesse contexto internacional, de que os BRICS eram talvez a melhor expressão, vemos com muita preocupação esta despromoção. E, portanto, há que lutar contra ela. E nós, internacionalmente, todos aqueles que vivem intensamente esta crise do Brasil, estamos dispostos a lançar, enfim, na cena internacional, a visibilidade desta crítica e encontrar medidas de apoio aos nossos colegas brasileiros. O senhor tem chamado os acadêmicos do mundo
sobretudo europeus, a ouvir e a legitimar o conhecimento produzido e originado no Sul, no Sul global, geográfico, mas sobretudo nos países externos a essa tradição eurocêntrica. Levar em conta também esses saberes, que são heterogêneos, do Sul global, pode ser uma força contra a corrente atual que desvaloriza o conhecimento e que dá espaço a mentiras e a mitos? Sem dúvida. Quando nós defendemos a universidade pública, não quer dizer que passamos um cheque em branco a tudo o que existe na universidade pública. A universidade pública precisa de ainda muito mais democratização, em meu entender, e precisa descolonizar-se. A universidade continua a ser um centro onde se difunde o conhecimento dos vencedores da história. Os vencidos quase nunca entram nessa história e portanto, é preciso ir procurar toda essa grande riqueza de conhecimento do Sul, que é o Sul que luta contra as formas de opressão, contra o racismo, contra o capitalismo, contra o patriarcado. Eu, no fim de semana, por exemplo, estive aqui bem perto, na Casa do Hip Hop de Esteio, que é uma iniciativa de jovens que estão a produzir realmente conhecimento alternativo, estão a criar, a pôr em prática uma ideia que eu lancei no Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre, por acaso, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, e estão com uma obra social extraordinária. Estão a distribuir 100 cestas básicas por semana, enquanto o município de Esteio apenas distribui 90. Portanto, imagina como é que estes jovens estão a fazer uma iniciativa com base nos seus conhecimentos. Eu acho que a universidade tem que tomar conta e dar-se conta de que há toda essa riqueza no país. Professor Rui? Pois, professor Boaventura, um prazer estar consigo e receber aqui na sua casa, sua universidade também. Eu estive recentemente em Hamburgo, numa reunião de 40 reitores de universidades de todo o mundo. E o tema era a relação da universidade com a sociedade ou com as sociedades. E, para minha surpresa, principalmente os reitores europeus têm uma noção de que essa relação é uma relação de transferência de conhecimento que se dá basicamente pelo ensino e pela pesquisa. A terceira missão, ou a extensão, praticamente inexiste e, de fato, na carta final, esse termo não foi incluído, para minha decepção. Não? No entanto, aqui nós temos uma tradição muito longa com a extensão. Não? E, nesse momento que nós vivemos esses ataques e essa crise, evidentemente que a gente olha para a sociedade com a expectativa de que esta relação seja uma relação que também nos defenda. Como é que o senhor vê a questão da relação entre universidades e sociedades na Europa e universidades e sociedades na América Latina, particularmente no Brasil, né, dentro dessa perspectiva e desses ataques que hoje sofre o conhecimento, sofre a produção do conhecimento a partir das universidades? Muito obrigado, Sr. Reitor. É uma pergunta muito importante porque, obviamente, eu agora, como foi feita a pergunta sobre a universidade aqui no Brasil, não mencionei que os mesmos ataques estão a ser diferidos neste momento, ou desferidos, contra as universidades públicas na Europa. Com a mesma ideia, nós na União Europeia, com a mesma ideia de um conceito de produtividade completamente métrico e mecânico, em meu entender, que não permite a inovação e que mata a inovação e com uma vinculação ao mercado que penso eu que vai matar a universidade no futuro. Portanto, a crítica tem que ser feita porque se há elitismo e necessidade de se descolonizar a universidade, ela é tão ou mais forte na Europa do que é aqui. Por outro lado, no que respeita especificamente à área de extensão, eu tenho sempre pensado que a Universidade Latino-Americana está muito mais avançada, porque teve aqui o movimento da reforma de Córdoba, de que nós celebramos, ou estivemos juntos, aliás, nisso, na celebração em Córdoba, na Argentina, que foi o movimento dos estudantes da Universidade de Córdoba, que foi ele que, de alguma maneira, gerou toda esta ideia da responsabilidade social da Universidade e os departamentos de extensão. Sempre que falo disso na Europa, é realmente a mesma reação que recebo, é aquela, bem, isso não é uma coisa desqualificada, a Universidade não tem que fazer isso. Eu acho que é uma pena, porque é sempre o padrão da Europa. A Europa não é capaz de aprender com o mundo e isso é o buraco em que a Europa se encontra, em meu entender, decorre exatamente de ter ensinado demais, não ter nada mais que ensinar e também não saber aprender.
Professor José Vicente. Senhor Boaventura, senhor reitor, uma alegria a sua vinda de novo. Eu queria lembrar que nos anos, talvez 20 anos atrás, o senhor lançou aqui um dos seus grandes livros, A Crítica da Razão Indolente, onde o senhor propunha a necessidade de uma razão emancipatória. Então, nesses momentos tão difíceis, que muitas vezes as pessoas ficam tão descrentes do futuro, como é que o senhor vê a questão do pensamento utópico neste momento no mundo? Eu penso que o pensamento utópico é cada vez mais necessário, penso eu, e aliás é tanto o utópico como o retrotópico, ou seja, nós temos também que ir buscar ao passado muitas sementes de coisas que foram desprezadas e que hoje voltam e que devem ser legitimadas. Por exemplo, o pensamento indígena, que foi sempre um pensamento que tentou resistir na medida do possível ao colonialismo e, portanto, a todo o pensamento eurocêntrico e que tem, por exemplo, um conceito de natureza muito mais harmonioso com a natureza do que propriamente o conceito ocidental. Eu chamo isso as ruínas sementes. Dessas ruínas, desse passado, também vêm sementes e, portanto, a retroutopia, que de alguma maneira é regressar ao passado, mas é regressar para o futuro. É uma forma de utopia também do nosso tempo, que a gente tem que valorizar. E cada vez mais. Porque o que é a utopia? É a reivindicação da alternativa. O neoliberalismo, o pensamento conservador, quer naturalizar a sociedade que existe e dizer que não há alternativa a ele, até porque assenta nas chamadas leis de mercado, que atribui serem leis da natureza. E como são leis da natureza, não se modifica. Ora bem, o capitalismo é uma coisa histórica, teve um princípio, há de ter um fim. E, portanto, a utopia nunca foi tão necessária e nunca foi tão difícil de fazer, porque a utopia que existiu até agora teve, por vezes, os mesmos defeitos que tinha a distopia de então. Também autoritária, por vezes, também modelo único. Basta ver o Fourier, basta ver o Comte, basta todos aqueles que formularam as utopias daquela altura, do final do século XIX, princípio do século XX. Precisamos de uma utopia intercultural, de ecologia de saberes, como lhe chamo, onde realmente seja possível um outro tipo de entendimento entre os saberes e onde a ciência saiba que tem um lugar, mas não é o único saber rigoroso. Ela é importante na medida em que souber os seus limites e conhecer os seus limites. E quando os conhecer, deve saber articular-se com outros saberes. E a universidade deve, no futuro, ser o centro de articulação desses saberes e é por isso que a extensão é tão importante. Professor, os pesquisadores, os acadêmicos aqui do Sul, né, Brasil, América Latina, países do Sul global, são educados em grande parte ainda a partir de uma epistemologia que é do Norte, né? E como é que eles podem então construir o seu posicionamento acadêmico de forma a valorizar esse saber de todas as origens? É por isso que realmente o Sul, quando eu falo de epistemologias do Sul, e saliento em muitos textos isso, não é um Sul geográfico, é um Sul epistémico, isto é, no Sul por vezes pensa-se igualzinho ao Norte, e às vezes até é pior que o Norte, com caricatura, porque o Norte empobreceu-se com o colonialismo e, portanto, não veio para as zonas outras do mundo a complexidade do pensamento ocidental, que é muito mais rico do que aquilo que se tem. A gente, por exemplo, tem o conceito de natureza do Descartes, mas, por exemplo, não tem o conceito de Spinoza, que praticamente era contemporâneo e totalmente contrário e muito coincidente com o conceito dos indígenas. Portanto, o próprio pensamento ocidental empobreceu-se com o colonialismo. E isso repercutiu, obviamente, nas elites intelectuais do Sul. Portanto, há muita gente no Sul global que não pertence às epistemologias do Sul, faz epistemologias do Norte. Portanto, nós temos que educar os educadores, basicamente. E eu penso que é tarefa das universidades, exatamente através das várias iniciativas. Nós temos agora a iniciativa da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, já realizamos aqui em Porto Alegre algumas sessões, onde nós juntamos académicos com líderes dos movimentos sociais e com organizações sociais. E é a partir daí que a gente vai tentando mostrar que há outros saberes e que os nossos académicos também têm que ser sensibilizados para esses outros saberes e serem um pouquinho mais humildes, sem perderem a sua identidade, que obviamente não está em causa. Sr. Rui? Professor, nós, particularmente no Brasil, mas não apenas no Brasil, em outros países da América Latina, nós estamos vivenciando, experimentando um avanço da educação superior mercantilista, que é aquela que visa o lucro, que é patrocinada ou é
por fundos de investimento e que no Brasil, inclusive, tem subsídios, né, oficiais. E esse modelo de educação superior, ele, na minha visão, não tem espaço para esse saber e essa universidade que nós estamos comentando e discutindo aqui. Qual é a perspectiva que o senhor acha do que vai acontecer? Porque essas instituições hoje têm a maioria dos nossos estudantes. Ela é apontada como uma solução para a educação superior, porque engloba um número maior de estudantes, mas ela simplesmente passa à margem da produção de conhecimento, passa à margem da extensão, passa à margem das outras missões importantes da universidade. Mas tem o endosso, não só do governo, como de uma larga parcela da população que vê ali uma possibilidade de formação superior. Como fazer com que a gente, entre essa universidade ou essa educação superior e essa que nós trabalhamos dentro das universidades públicas? Não, eu penso que é uma das questões, e agradeço-lhe muito essa pergunta, porque é uma das questões mais complexas, porque, aliás, foi um dos, talvez, dos momentos de crítica que eu fiz em relação à política globalmente positiva em relação às universidades por parte dos governos do PT, foi exatamente que certo tipo de fundos, que chegaram a ser 15% do MEC, foram para financiar bolsas de estudo para estudar em universidades privadas. Esse dinheiro, que era muito dinheiro, podia ter sido orientado para as universidades públicas e, portanto, o sistema privado cresceu enormemente durante este período e hoje tem um poder político, até porque sabemos que a Presidente da Associação das Universidades Privadas é irmã do vosso Ministro da Economia. E, portanto, tudo isto leva a que o seu poder político e poder económico seja muito grande. Realmente é uma desfigurar completo da universidade. A universidade, na medida em que for dominado o ensino universitário por esta universidade deste tipo, universidade de negócio, não estou a falar de outras universidades privadas que existiram, as pontifícias que tiveram sempre um espírito de missão, apesar de terem, obviamente, serem privadas e também serem apoiadas, são o que eu chamo as universidades de negócio. E essas são fundamentalmente capitalismo universitário, que foi teorizado pela Merrill Lynch como sendo realmente um dos grandes investimentos rentáveis das décadas seguintes, e assim está a ser. E, portanto, eu penso que na medida em que ela crescer, obviamente que vai asfixiar a lógica da universidade até a desfigurar. Se ele prevalecer, a universidade daqui a umas décadas não será reconhecível, será uma empresa, e nós estamos a ver que o pior dela não é ela crescer, digamos assim, paralela à universidade pública. É ela começar a que a sua lógica entre nas universidades públicas. Nós já temos na Europa universidades públicas, sobretudo na Inglaterra, que estão a ser geridas como empresas, em que os professores estão a ser considerados proletários e os estudantes consumidores, e que os professores, se não produzirem exatamente naquela margem, são altamente punidos pela gestão universitária. Portanto, já há uma lógica privatística dentro da universidade pública. Isso, para mim, é o pior que pode acontecer. Quanto ao resto, é evidente que tem que haver, pôr-se um pouco de termo, que é a uma transferência, porque as universidades privadas é uma forma de acumulação primitiva, como a gente diz na teoria económica, ou seja, é um rentismo, porque os professores, em grande parte, foram formados nas públicas, degrada-se o salário da universidade pública para que o professor seja obrigado, para compor um salário, a ir para as universidades privadas, ou se aposente e vá para as universidades privadas. Toda a sua formação foi na universidade pública, toda a sua pesquisa foi na universidade pública e agora, obviamente, esse capital é aproveitado pelo sistema privado. É uma transferência nitidamente capitalista de saber académico. Professor José Vicente? Professor, eu queria tocar num outro assunto. Eu estava olhando, o senhor tem mais de 150 livros individuais e coletivos, mas fiquei surpreso de encontrar livros de poesia. Por que um cientista tão rigoroso como o senhor se vai para a poesia? O que o senhor nos diz disso? Eu acho que eu estou a tentar praticar a ecologia de saberes, basicamente. Eu, por exemplo, vamos também lançar um outro livro hoje, além do fim do Império Cognitivo, que foi publicado nos Estados Unidos por uma das melhores editoras norte-americanas, a Duke University Press, e que agora se apresenta em tradução portuguesa em Portugal e no Brasil, 2 edições diferentes, e vamos lançar também um livro de rap global, que
do qual vamos fazer uma ópera, aliás, e que são letras que eu escrevi para os rappers. E porquê é que eu escrevi? É porque vi que os jovens estão a fazer hoje a sua intervenção política, muitas vezes, é através do hip-hop. E, portanto, eu, se quero conhecer as narrativas deles, tenho que me aproximar deles e não esperar que eles venham ler O Fim do Império Cognitivo. Eu tenho que fazer esse esforço e filo, escrevi, e ainda ontem fiz um ensaio do que nós vamos assistir hoje, e foi maravilhoso como eles se apropriam da minha escrita, que entendem perfeitamente, e tenho certeza que não entenderão, provavelmente, o meu livro do Fim do Império Cognitivo, não é? Portanto, eu acho que é a ecologia dos saberes que a gente precisa de praticar. Eu acho que eles próprios deviam ser professores nestas universidades. Eu vi em Esteia o curso que eles realizaram. Tem académicos, tem professores do ensino universitário, tem professores do ensino médio, tem saberes do movimento negro, de líderes do movimento negro, a dar aulas para eles, e o rap é uma parte disso, da cultura hip-hop. Portanto, eu penso que é a ecologia de saberes. Eu não posso só teorizá-la, também tenho que praticá-la. Professor Boaventura de Souza Santos, já encaminhando o final do nosso programa, falando um pouquinho para os nossos docentes, para os acadêmicos aqui da nossa universidade, em entrevistas, em conversas com eles, os nossos docentes trazem muito essa preocupação de que se defrontam com jovens que viveram um período, de certa forma, de esperança ou de um certo crescimento econômico e ampliação da busca de menor desigualdade social. E agora esses jovens, os docentes têm a impressão que esses jovens não estão acostumados com outra realidade, não estão preparados para enfrentar outra realidade. Como é que os docentes podem se posicionar quando até recebem críticas desses jovens, às vezes, dentro da sala de aula, né, de seu posicionamento político, por exemplo? Os jovens são, de alguma maneira, o resultado de um facto sociológico e económico muito forte, que o continente latino-americano foi o único que entre 2002 e 2013, os dados da ONU acabam de sair, onde houve redução efetiva da pobreza, não é? Nenhum outro continente do mundo teve tanto avanço na redução da pobreza como aqui. Portanto, o que é que isto significa? Criou expectativas altas. Quando vem esta crise que é produzida por parte da ideologia e crise económica, as altas expectativas transformam-se em altas frustrações. E, portanto, os estudantes hoje vivem um momento de frustração e é natural que eles reajam dessa forma. O professor o que tem, em meu entender, e os colegas todos, eles saberão melhor que eu o que devem fazer na sala de aula, é explicar que não é culpa deles o que se está a passar, é realmente uma situação de uma onda conservadora e até reacionária porque estamos a passar e que, portanto, visa fundamentalmente reduzir as expectativas dos mais jovens precisamente para voltar a um sistema de desigualdade social a que as pessoas se acomodam e adaptam. E para isso o conhecimento crítico, livre, independente, a ideia de uma outra sociedade é anátema. E, portanto, o professor tem que ter a coragem de fazer. Eu sei que muitos dos meus colegas em algumas universidades, espero que aqui não, esta universidade a que eu pertenço também, isto não esteja a suceder, mas que me dizem que se sentem por vezes vigiados, inclusivamente, com medo de ser filmados ou gravados pelos estudantes e que tudo aquilo que dizem possa ser utilizado contra eles. Aí é muito importante que as reitorias, as universidades, os sindicatos, todas as estruturas se denunciem isso da maneira mais brutal, mais rápida, mais veemente, inclusivamente com meios judiciais, porque isso é o princípio do autoritarismo. E veja que eu vivi no princípio da minha vida académica, ainda vivi em ditadura. E vi como na minha sala de aula, no fundo da sala, estavam 2 ou 3 informadores da polícia sempre, que faziam um relatório para a polícia secreta, chamava-se PIDE em Portugal, de tudo aquilo que eu dizia. Nós agradecemos, então, professor José Vicente Tavares dos Santos, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, de forma especial, professor Boaventura de Souza Santos, pela presença no programa e aqui na universidade. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Este programa pela rádio teve produção e apresentação de André Grassi. Pela URGS TV, imagens de Gabriela Scott e Jonathan Fabris.
nos 1080 e na internet. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.